Fala pessoal, professor Rivo Assis aqui com vocês, sou advogado, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, sou instrutor de oratória, trabalho também com a Comissão OAB Vai Escola de Minas Gerais e hoje a gente vai aprender rapidinho e fácil sobre como elaborar uma palestra. Vou passar para vocês um passo a passo que vem dessa experiência que eu tenho de mais de 20 anos no ensino superior, mais de 20 anos como advogado, mais de 20 anos aí como palestrante, como instrutor de cursos, ou seja, muito enfrentamento em sala de aula, né, muitas oportunidades em congressos, concursos, vários estados do Brasil, muitas e muitas dezenas de cidades em Minas Gerais e já também realizei palestras inclusive no exterior. E venho dividir essa experiência que eu tenho para facilitar a sua vida, professor, facilitar a sua vida, professor ou palestrante, ou você que está aí querendo palestrar, né? Você está querendo começar nessa área, começar nesse ramo. Então vamos lá, dicas para você realizar a sua palestra de uma forma muito bem sucedida. Nem são dicas, ok? É uma lista, é um checklist. Quer fazer uma palestra bem feita? Quer organizar uma palestra bacana? Faça uma lista então com os seguintes itens. Coloque lá 1. Agendamento, 2. Coleta de informações, 3. Preparação, 4. Logística e 5. Apresentação. E assim você vai então preencher ali os itens na medida que eu for ensinando para você. Você vai marcando os itens como cumpridos, ou seja, está tudo certo. Vai colocando um Vzinho lá, ou vai colocando um C, colocando um X, de que os itens foram checados, de que a sua lista está completa. A primeira situação é o agendamento. Então coloca lá, na sua preparação de palestra, 1. Agendamento. Confirma a data, o horário e o local do evento. Confirme isso oficialmente, confirme isso com a pessoa que lhe convidou, confirme isso por e-mail, confirme isso por uma mensagem expressa, uma correspondência, mas confirme oficialmente, confie formalmente o horário, o local e a data da sua palestra. Bacana? Essa é a primeira questão. Segunda questão é você definir o tema da apresentação, porque quem te convida provavelmente vai te pedir um tema ou vai sugerir um tema para sua fala. Então, você confirmou a data, a segunda pergunta é: qual é o tema da palestra? Então, a primeira pergunta é: que dia, qual horário, em que local? Ou local inclui o Zoom, o Google Meet, enfim, inclui aí as plataformas de transmissão online. E defina o tema. Então, a segunda pergunta que você faz para a instituição é: qual é o tema? Vocês querem que eu fale sobre o quê? Então você anotou ali a data, o horário, o local, aí no segundo você anota o tema. Aí no terceiro ponto do agendamento você faz o quê? Você estabelecer quem é o seu contato na instituição. Não, a pessoa te convidou, você vai perguntar para ela, fala assim: o meu contato na instituição é com você mesmo? Então qualquer dúvida que eu tenho, qualquer coisa que eu tenha que esclarecer, eu tenho que esclarecer com você mesmo? Porque, gente, dependendo da instituição, se ela é muito grande, às vezes vira uma confusão esse negócio, sabe? Fica um desencontro de informações e às vezes a gente não consegue confirmar algo que a gente precisa. Então, às vezes a gente tem que mandar documentos, tem que mandar material e a gente não consegue fazer essas confirmações. Então, estabeleça, desde esse momento do agendamento, já estabeleça quem vai ser o seu contato. Vou dar um exemplo. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma palestra num evento importante. A pessoa que me convidou, ela disse para mim que quem será o meu contato não será ela, será um outro professor que inclusive fez contato comigo ontem. Mas eu, na primeira oportunidade, perguntei para ele qual que era a data, o horário e o local, defini o tema da apresentação e perguntei, falei: quem é meu contato agora? Ele falou: olha, Rivo, o contato agora não sou eu só fiz o convite, quem vai ser o contato vai ser o responsável pela área de eventos. Bacana, então eu já tenho o contato dessa pessoa, eu já tenho ali uma relação de comunicação com ela, qualquer dúvida que eu precisar, inclusive já tive algumas dúvidas, já mandei para essa pessoa e já fui esclarecido. Beleza. Então, cumprida essa fase aqui, você vai agendar esse compromisso no seu celular, na sua agenda do Google, na sua agenda de papel, você vai colocar lá uns post-its no seu quadro de avisos, enfim, você vai colocar lembretes ao redor desse evento. Por quê? Para você não esquecer. Então, para você estar sempre com isso na memória. Então, você vai agendar no seu celular, você vai colocar esses compromissos e você vai ativar os lembretes também. Né? Lembrete o que é? Aquele sinalzinho que dá avisando que no outro dia vai ter uma palestra, ou que dali a 2 dias vai ter uma palestra, enfim,
agende os lembretes também, não só agende os compromissos, mas ative os lembretes também. Então, esses são os primeiros itens a serem checados aqui no seu trabalho de agendamento de palestra. Bacana? Então, o primeiro passo é, voltando aqui no nosso checklist, faça o agendamento da palestra. O que você tem que fazer? Confirma a data, define o tema, estabelece seu contato e agenda o compromisso, ativa os lembretes para você, então, ir para o próximo passo de preparação da sua palestra, de apresentação da sua palestra, que é a coleta de informações. Beleza? Com coleta de informações, o que você vai fazer? Primeira coisa, procure saber quem é o perfil do público. Procure conhecer o seu receptor. Vai perguntar para as pessoas da faculdade, perguntar para a pessoa que te convidou, perguntar para o seu contato, quem é que são os alunos, ou são alunos, são professores, são colaboradores, quem é o público da sua palestra, para você começar a ajustar alguns focos, para você começar alguns direcionamentos do seu discurso. Então procure conhecer quem é a sua plateia, coleta de informações. O que mais? Peça para a faculdade, para a instituição, enfim, para quem te convidou, quais são os objetivos, né? O que ela quer? O que você quer com essa palestra? Você quer alcançar o quê? Você quer que eu provoque o quê? Você quer que tipo de movimento que a minha comunicação cause? O que você quer causar nas pessoas? Que consequências você quer provocar por meio dessa palestra, por meio dessa apresentação? Então, são informações valiosas, né? Quem é o público, quem são as pessoas e quais são os objetivos da instituição? O que a instituição quer com isso? O que quem te convidou quer com a sua fala? Beleza. Então você levanta informações ainda sobre a própria instituição e a cidade onde ela é sediada. Toda vez que eu vou fazer uma palestra em algum lugar, eu pesquiso a história da instituição, eu pesquiso a história daquela faculdade, eu pesquiso a história daquela empresa, eu pesquiso a história daquela pessoa que me convidou. E também busco conhecer não só a vida dela, não só a história da empresa, como também da cidade, da região, do estado, do país. Enfim, mais informações que eu tenho a respeito, né, das pessoas que vão me ouvir, das pessoas que me convidaram, das pessoas que vão me ouvir. Então eu tenho cada vez mais assunto, cada vez mais munição. E eu vou definir o conteúdo da palestra com base nessas informações. Então eu tenho aqui o tema de cá, o tema, suponhamos, é as transformações no ensino superior em 2021. Beleza, aqui é o tema. Agora e o conteúdo? O que vai ter o conteúdo dessa palestra? O que vai estar dentro dessa palestra? Bom, eu vou definir o conteúdo de acordo com o perfil do público, de acordo com as expectativas, com os objetivos que essa apresentação, com as informações que eu levantei sobre a instituição e sobre a cidade. Aí eu vou definir o conteúdo de acordo com o quê? De acordo com tudo isso. Eu quero atender essas pessoas, eu quero atender o público que vai me ouvir e eu quero atender a instituição que me contratou, eu quero atender a escola que me convidou, eu quero atender a universidade que está permitindo que eu faça uma palestra para os seus alunos ou para os seus professores. Eu vou fazer uma adequação do meu discurso. Então, a segunda fase de coleta de informações é esse levantamento dos dados do público, a lista de objetivos, o levantamento de informações sobre a instituição e a sede e a definição do tema da palestra. Vamos logo para o item 3 aqui do seu checklist. Lembrando que o primeiro foi o agendamento, a segunda a coleta de informações. O terceiro é a preparação. Como é que você começa de fato a preparar uma palestra? Você começa a preparar uma palestra da seguinte forma. Primeiro você levanta fontes de conhecimento, fontes de informação, fontes de dado que sejam relevantes para o conteúdo que você quer apresentar. Então o conteúdo você definiu aqui, ó. Aqui você viu qual é o conteúdo. Então beleza, e agora? Agora eu vou buscar fontes para esse conteúdo que eu quero falar. Eu vou buscar de onde brote a informação, né? De onde brote o conhecimento. Essas fontes sempre, meus queridos, minhas queridas, fontes atualizadas e fontes que sejam relevantes. Então, fontes atualizadas. Por quê? Para que isso não seja algo que não tenha mais validade, para que isso não seja algo que tenha mais vigor. Vai utilizar uma fonte, ela tem que ser atual, né? Procure utilizar uma fonte que seja atual. E não só seja atual, mas como seja relevante. Procure estudos, procure livros de pessoas que são reconhecidas, procure trabalhos, pesquisas de instituições que são renomadas, né? de pesquisadores que têm repercussão na produção do conhecimento que seja pertinente. Então, buscar as melhores fontes. Depois que você levantou as fontes para o estudo, né, você está lá com livros, artigos, documentários, filmes,
depoimentos, entrevistas, jornais, revistas. Você tem um monte de fonte, você vai fazer o quê? Você vai ler e estudar esse material de referência. Você vai fazer a leitura e o estudo desse material que você levantou. Então, primeiro você levanta as fontes, né? Está se preparando para a palestra? Levanta as fontes. Fez o levantamento das fontes? Faz a leitura do material que você levantou. Beleza. Depois, você vai passar a construção do conteúdo, a construção do argumento do discurso e o roteiro da palestra. Como é que eu construo o argumento? Eu construo o argumento de acordo com as prioridades que eu tenho. Então eu coloco aquilo que tem mais poder de convencimento, aquilo que tem mais fundamento como prioritário, como a ser apresentado primeiro, dentro dos objetivos que eu tracei. E eu faço um roteiro da palestra. Nunca deixe de fazer um roteiro da palestra. Eu tenho aqui esse roteiro que vocês estão vendo, que a gente usa no PowerPoint para ajudar vocês, e eu tenho aqui os meus roteiros também escritos em papel que ficam aqui na minha frente. Então nunca deixe de fazer. Então eu estudei esses roteiros antes, esses roteiros são projetados para vocês acompanharem e eles que dão a linha do nosso trabalho, dão a linha da nossa aula. Por fim, faça uma revisão desse material que você estudou, uma revisão do argumento, uma revisão do roteiro e realize ensaios mentais, realize ensaios reais, realize ensaios da sua palestra. Toda vez que eu apresento uma palestra, ela já foi realizada na minha cabeça antes várias vezes. Desde que eu entro no carro aqui em Belo Horizonte, até quando eu chego na faculdade, troco de roupa, subo no palco, pego o microfone e dou tchau no final da palestra, eu imagino tudo, eu vejo tudo acontecendo e dando certo. E faço ensaios mentais também. Bacana? Então aqui a gente tem essa primeira parte do checklist em que a gente vai trabalhou com o agendamento, a coleta de dados e a preparação com a construção do argumento. E agora a gente vem para o segundo bloco falando sobre logística, apresentação e as dicas finais para a sua palestra, beleza? Cola comigo! E aí, seguinte, prosseguindo no nosso checklist, a gente tem agora o cuidado com a logística. Lembrando que nosso checklist, a nossa lista de checagem, nós fizemos o agendamento, fizemos a coleta e fizemos coleta de informações e nos preparamos para a palestra. Agora vamos cuidar da logística dessa palestra. Como é que eu cuido daquilo que eu preciso para fazer a palestra? Primeira coisa, conheça o local da apresentação. Sabe, toda vez que você for fazer uma palestra, que você não puder ir ao local pessoalmente antes, peça para a pessoa te mandar vídeos. Quem te convidou, o seu contato na instituição, para ele te mandar vídeos do local, para ele te mandar fotos do local, né, para que você então conheça antecipadamente qual é o seu palco, qual é o cenário da sua apresentação. Isso já te traz mais segurança a respeito do espaço, a respeito da iluminação, a respeito do mobiliário, a respeito dos acessórios, a respeito dos equipamentos. Você passa a visualizar melhor onde você vai se apresentar. Então, quando você chega lá naquela instituição, você chega no auditório, você chega no local onde vai acontecer o congresso, você não tem um estranhamento. Por quê? Porque você já conheceu. Então, o primeiro cuidado logístico para você apresentar uma palestra é conhecer o local onde você vai efetivamente palestrar, né? Conhecer o ambiente. Aí, se for um ambiente virtual, poxa, treine antes, né? Se for um ambiente virtual, eu tenho uma palestra para fazer semana que vem, dia 19. Enfim, né? Semana que vem eu vou fazer uma palestra. Eu tenho uma palestra para fazer semana que vem. Então, quando eu vou fazer essa palestra, eu entro no link que me mandaram hoje. Então, eu ainda tenho 7 dias, mas hoje eu já entrei no link. Por quê? Porque aquele ambiente virtual é onde eu vou fazer a palestra. Então, eu já entro antes para conhecer. Então, conheça sempre o local onde você vai fazer as suas apresentações. Faça a detecção dos recursos disponíveis. Então é presencial, você tem que pensar o seguinte, que canais que você vai utilizar? Você vai utilizar quadro branco? Vai utilizar pincel? Vai utilizar quadro negro? Vai utilizar giz? Vai utilizar projetor? Tem projetor? Vai utilizar caixa de som? Tem caixa de som? Tem os cabos que você precisa? Ou seja, já é um cuidado com o hardware, já é um cuidado com o instrumental, com os equipamentos que você vai utilizar para fazer a sua palestra. Na sua casa, teste antes a sua conexão, teste a sua iluminação, teste o seu microfone, teste o seu computador, enfim, aquilo que você vai utilizar para fazer. Então, cuidado com aquilo que você tem que usar para trabalhar, né? Procure conferir tudo isso antes. Terceiro cuidado com a logística é a preparação do seu material de apoio. Vai fazer um PowerPoint? Pô, faça o PowerPoint antes,
mande para o pessoal que vai poder passar para você, que vai fazer adaptação às vezes, vai fazer algum ajuste, mas mande isso antes. Tenha mais de um arquivo, tenha um arquivo no WhatsApp, tenha um arquivo na nuvem, tenha um arquivo no pendrive, tenha um arquivo no e-mail, para sempre esse PowerPoint abrir, né? Tome cuidado com isso também, que a gente leva um arquivo num pendrive, chega lá o pendrive não abre, a USB não está funcionando e de repente a gente não consegue ter ali um material de apoio para a palestra. Vai utilizar material escrito? Beleza. Não esqueça esse material em casa, traga esse material para cá, coloque ele aqui na frente da mesa, enfim, utilize da forma como você quer, mas não deixe de organizar, de preparar o seu material de apoio. Vai passar vídeo? Deixa os vídeos separados. Vai utilizar a música? Deixa os arquivos separados. Vai pegar alguma coisa da internet, do YouTube? Antes da palestra, vai lá e abre, já deixa aquilo aberto, testa a conexão, deixa numa janela minimizada o que você for usar, o que você for abrir, testa o som, testa o volume do som, enfim, cuidado com tudo isso antes, cuidado com a logística da situação. Enfim, envie os arquivos que você for usar para a instituição, né? Se você vai usar, porque tem instituições, inclusive, que elas não permitem que você abra um pendrive, né? Elas não permitem que você abra um arquivo nos computadores dela. Então você tem que mandar para ela passar pelos processos de segurança, pelos firewalls delas, pelos antivírus, pelos sistemas de rastreio e tudo mais e tal, para que depois então você possa abrir o arquivo ali com segurança. Então, sempre que você puder, mande para a instituição os arquivos que você vai utilizar. Mande por e-mail, faça um upload para uma nuvem, mande o link para a pessoa responsável, peça para ela testar, para ela abrir e tudo mais, para que você não tenha surpresas no momento da sua palestra. Então, cuide da logística, conhecendo o local da sua apresentação, detectando os recursos que você vai utilizar, preparando o seu material de apoio e enviando os arquivos que você tem necessidade de fazer uso, envie isso antes para a instituição para você não ter problema na hora. Vamos lá, finalmente você vai apresentar a sua palestra. Sugiro que, se for presencial, chegue com 1 hora de antecedência. No online, eu chego 1 hora de antecedência. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma palestra às 7 da noite, às 18 horas eu parei tudo que eu estou fazendo e vou me focar somente ali na concentração, na revisão do meu material, na preparação final do meu equipamento, na água que eu vou beber, na roupa que eu vou utilizar, no cabelo, enfim, naquilo que eu tenho que fazer para realizar a palestra. Então, pare com 1 hora de antecedência, chegue com 1 hora de antecedência ao seu compromisso. Vai palestrar às 19 horas? Chegue às 18 horas. Vai fazer uma transmissão às 19 horas? Às 18 horas, pare tudo que você está fazendo e foque somente naquilo, né? Mantenha sua mente focada naquilo. Tire 1 hora de antecedência para esse evento. Beleza. Chegou antes no auditório? Testa seu vídeo, testa o áudio, testa os slides, testa a conexão com a internet, testa tudo, né? Você já preparou, agora está na hora de fazer, testa tudo. No online é a mesma coisa. Vai entrar numa palestra às 7 horas, vai fazer uma live no Instagram às 7 horas, teste tudo antes. Teste toda a iluminação, teste o som, teste o telefone, teste bateria, faça todos os testes antes. Para quê? Para que tudo funcione muito bem. Por isso que você chega com 1 hora de antecedência. Por isso que você vai começar a se preparar para a sua live definitivamente às 6 horas. Ela é só às 7. Por isso que você chega no local do evento, quando é presencial, com 1 hora de antecedência. Para quê? Para você testar tudo. Por quê? Porque se der algum problema, você tem alguma margem de tempo para poder corrigir e contornar essa situação que pode prejudicar a sua comunicação. Pois bem, organize o seu material de consulta e orientação. Então, depois que você testou o que você vai utilizar, coloque o que você vai precisar. Você vai precisar de roteiro? Coloque suas fichas aqui certinhas, aqui uma do lado da outra, né? Coloque tudo alinhadinho, numérico e tal, coloque aqui. Vai utilizar um código? Você vai citar alguma lei? Deixe lá aberto. Vai fazer uma leitura de uma poesia? Já deixe lá o livro marcado lá onde você vai usar. Deixe o seu material de apoio totalmente disposto, inclusive a água que você vai beber. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego num auditório é colocar 2 ou 3 copos de água em vários pontos da mesa, né, para que eu tenha ali 3 copos cheios e eu não tenha que parar para encher. Quando eu estou palestrando em casa, quando eu estou palestrando online, também sempre tem uma jarra de água perto do meu pé assim, com 2 copos de água cheia, e eu vou tomando a minha água ali tranquilamente, mantendo a minha garganta hidratada. Então,
organize o seu material de consulta, organize o seu material de orientação, né? E também a sua água, ou eventualmente se você vai beliscar alguma coisa, vai morder alguma coisa ali, você já deixa tudo isso ali pronto, né? Para que na hora que você fecha a porta do escritório, fecha a porta da sala que você vai fazer o seu evento, você simplesmente não tenha que se levantar para poder fazer nada, né? E mantenha, obviamente também, dentro dessa ideia de testes, aqui na logística, né? Você quando detecta os recursos, você tem recursos também extras, né? Você tem recursos sobressalentes, você tem cabos reservas, você tem baterias carregadas que estão ali à disposição, você tem, enfim, outros equipamentos que estão ali para eventualmente substituir aqueles que você, de repente, no seu teste não funcionarem. Por fim, realize a sua palestra, né? De acordo com o roteiro elaborado. Realize a sua palestra. E para realizar a palestra, para quem tem um pouco mais de dificuldade de falar em público, vocês lembrem das minhas aulas de oratória. Lembre da teoria da comunicação, dos bloqueios emocionais, dos gatilhos mentais para a docência, né? Lembre-se da prosódia, da utilização da fala, enfim, você lembra de toda a questão de como falar melhor em público. Mas a preparação para a palestra você pode fazer nesse checklist, né, de 5 passos bastante simples. Faça o agendamento, colete informações, prepare o seu argumento, cuide da logística e realize a apresentação da sua palestra. Vou dar aqui algumas dicas extras, né, para você poder praticar. Você conversar com as pessoas antes da palestra, sabe, você está ali antes, o auditório está enchendo, você chegar para conversar com outra pessoa, isso te ajuda ao seu equilíbrio emocional, você fica menos nervoso, você conhece mais pessoas. Eu sempre entro nas palestras online antes, né? Eu sempre entro 5 minutos, 10 minutos antes, porque já tem pessoas ali esperando. E eu já começo a conversar com elas antes de me passarem a fala. Então eu já entro uma palestra às 7 horas da noite, se eu entro na sala às 10 para 7, eu já entro conversando. E aí galera, boa noite e tal, tudo bem? Aí já tem gente ali que vai puxar assunto. Aí isso já dá traz um grau de intimidade, traz um grau de sintonia, de harmonia com o receptor. Então converse com as pessoas antes da palestra, chegue antes no auditório, troque ideia com algumas pessoas ali, né? Depois de estar tudo testado, tudo certinho, troca uma ideia com as pessoas, dê um aperto de mão se for possível, enfim, né? Daqui a pouco vai ser possível um aperto de mão, um abraço no presencial, mas enquanto isso, troca uma ideia com as pessoas antes da sua palestra começar, isso vai te acalmar, isso vai fazer com que você tenha mais confiança e mais segurança. Leve material e recursos de reserva. Pô, acabei de falar na logística e na preparação, né? Então você vai ver os recursos que você vai utilizar e vai fazer o teste. Então a dica é, leve material e recurso de reserva. Leve reserva. Por quê? Porque se falhar uma versão, você tem outras versões para poder te socorrer e o seu discurso não vai ser tão prejudicado diante de uma falha de um equipamento, diante de uma falha instrumental, diante de uma falha de logística. Então leve seus cabos reservas, leve suas lâmpadas, suas baterias reservas, enfim, não deixe de ter esse cuidado, de ter essa prudência. Aqui fala quem muitas vezes já deixou de utilizar recursos por falta de cabo, por falta de bateria, por falta de microfone, até por falta de giz. Até caixinha de giz eu já andei carregando por aí, hein? Ter água à mão é extremamente necessário, água, um suco, alguma coisa, um líquido, mas a vantagem da água é que não tem açúcar, né? Então ela é neutra, então ela mantém a garganta lubrificada e não te provoca o mal de produtos adoçados. Um suco, né? Um suco a frutose também não é problema. E aqueça a voz, né? Enfim, faça aquecimentos vocais, né? Aquecimentos vocais com exercícios vocais, movimentos de lábio, movimentos de garganta, movimentos de língua, para que a sua voz saia com mais facilidade. Checklist bacana para vocês fazerem uma palestra, 5 itens para serem checados, checagem fácil, uma listinha tranquila para você acompanhar. Depois me conta aí, né? Vai lá no Rivacis no Instagram, no Rivacis no Facebook, manda um e-mail para rivacis@gmail. Me conta aí o que você achou desse passo a passo aqui. Em menos de meia hora a gente deu aí um guia completo sobre como você fazer uma palestra. Bacana? Depois sugere mais tema pra gente que a gente vai continuar gravando esses bônus para vocês aí. Tranquilo? Um forte abraço. Beijo para todos. Um abraço no coração. Muita paz, gente. Muito obrigado.